Permita os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje vai ser mais um momento de palavra do Senhor, falando sobre os milagres de Jesus. Glória a Deus. E a palavra de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e versículo 22. Glória a Deus. E o título desta palavra está dizendo: Jesus anda sobre o mar. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Se diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Glória a Deus. Antes de começar a falar deste milagre de Jesus, antes de falar desta palavra, vamos fazer uma oração, amém? Glória a Jesus, se você puder fechar os seus olhos para também fazermos esta oração. Glória a Deus. Sim, nosso Deus, nosso Pai, Jesus, te agradeço por novamente estar aqui neste momento de palavra, meu Deus, em que o Senhor colocou para eu tirar este vídeo, meu Senhor, gravar este vídeo. Meu Senhor Jesus, te agradeço por mais um dia, te agradeço por este dia, Senhor, que através desta palavra o Senhor venha falar ao nosso coração, venha falar para nossas vidas, Jesus, o que o Senhor tem a nos ensinar através desta palavra, Senhor Jesus. Vai tirando todo impedimento agora, vai tirando tudo que quer tirar o nosso foco desta palavra, Senhor Jesus. E então, meu Deus, que o Senhor venha continuando conosco a falar para nossas vidas, Jesus. E o que o Senhor quiser mandar, meu Deus, através de várias outras pessoas que o Senhor leva, que o Senhor traz a palavra ao nosso coração, Senhor Jesus. Então, é neste momento que já te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esta palavra aqui, ela é muito bem conhecida, que fala exatamente que Jesus andou sobre as águas. Glória a Jesus. Mas antes disso acontecer, nós percebemos que antes dele andar sobre as águas, Jesus ele foi orar sozinho quando foi ao monte. Ele pediu para que as pessoas se afastarem, para que ele fosse ao monte sozinho orar. Glória a Deus. E fazendo isto, está falando aqui, em caindo a tarde, lá estava ele só. Glória a Deus, estava ficando já muito tarde. Glória a Jesus, estava já ficando de tarde e o Senhor ainda estava lá no monte orando, conversando com Deus. Glória a Jesus. E enquanto Jesus estava fazendo esta oração, quer dizer, um pouco antes de Jesus entrar
e subir neste monte, Jesus fala para que as pessoas do barco fossem navegando. Glória a Deus. E depois de Jesus subir ao monte, o barco estava sempre indo para frente, estava sempre nadando mais para frente. Glória a Deus, como está falando no versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Glória a Deus. Ou seja, como está falando que foi açoitado pelas ondas, glória a Deus, com certeza foi demorado para este barco chegar aonde ele estava. Como está dizendo que estava longe, o barco já estava longe. Glória a Deus, ou seja, não deve ter demorado um pouco para poder... este barco já está longe, talvez tenha sido umas 2, 3 horas só deste barco indo para frente, já que o vento estava ao lado contrário, estava contra a maré. Glória a Deus. Eu pesquisei aqui e a distância mais ou menos em que esse barco se encontrava era mais ou menos 5 a 6 quilômetros de distância da terra, de onde eles saíram. Glória a Deus. E está falando no versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Glória a Deus, ou seja, Jesus já sabia onde eles estavam. Jesus sabia qual foi a direção em que eles estavam indo naquele barco. Glória a Deus. E depois disso, andando ele sobre o mar. Glória a Deus. Mas enquanto, ou seja, Jesus andou daquela terra até o barco 5 a 6 quilômetros por aí para chegar naquele barco. Glória a Deus, andando por cima das águas. Glória ao Senhor Jesus. E depois disso, os discípulos olharam de longe. Olharam de longe aquela pessoa e pensaram logo, é um fantasma, como está dizendo no versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. Glória a Deus, ou seja, eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo. Glória a Deus. E ficaram dizendo, é um fantasma. Mas depois deles pensarem em falarem isso, Jesus mesmo disse para que eles se acalmassem, para que eles não perdessem o ânimo, mas que ficasse alegre por saber quem era esta pessoa, que ele mesmo falou que era Jesus. Glória a Deus. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Glória a Deus. Mas Pedro ainda ficou com aquela dúvida, se realmente era o Senhor Jesus que estava falando com eles, se era realmente Jesus que estava conversando com eles naquele barco, porque eles já estavam aterrorizados, já estavam com medo por conta que o vento já estava ao lado contrário, ou seja, talvez eles estavam passando por alguma coisa naquele mar, talvez o mar estivesse meio causando problemas no barco, glória a Deus, como por exemplo mexer o barco. Então talvez eles já começaram a ficar aterrorizados por conta disso. Glória a Deus. E ainda mais acontecendo isto, verem uma pessoa andando sobre as águas, ficaram mais aterrorizados ainda. Glória a Deus. Mas Pedro, quando ele ouviu isto, dizendo que Jesus falou que era ele mesmo que estava naquela água, andando sobre as águas, Pedro falou uma coisa, dizendo o seguinte, Senhor, se realmente o Senhor manda que eu desça e ande no mar com o Senhor. Glória a Deus. Como também está dizendo aqui no versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Glória a Jesus, ele fez esse pedido para saber se realmente era o Senhor Jesus, como ele estava com esta dúvida em sua mente. Glória a Deus, e com certeza aquelas outras pessoas também estavam com essa dúvida, se era Jesus. Glória a Deus, mas somente Pedro, ele teve a coragem de falar, somente Pedro, ele teve a coragem de conversar com o Senhor, perguntar se realmente era o Senhor Jesus. Glória a Deus, e depois dele fazer esta pergunta, depois que ele fazer este pedido, o Senhor mesmo fala, vem, glória a Jesus. E Pedro,
ele desceu do barco e andou ainda um pouco ainda sobre as águas, mas está dizendo a palavra do Senhor que de tanto ele ver os ventos soprando, de tanto ele ver a água se movendo, ele teve medo. Glória a Deus, ele temeu aquilo que estava debaixo dele, que era a água se movendo e o vento assolando em seu corpo. Glória a Deus, ou seja, depois que ele teve este medo, depois que ele teve este temor por estas coisas, ele estava começando a descer, estava começando, glória a Deus, a submergir. Glória a Deus. E ele, assim, depois disso acontecer, ele gritou ao Senhor Jesus: Jesus, me salva. Glória a Deus. Mas o Senhor ainda puxou ele. Glória a Deus. O Senhor puxou a Pedro e ainda complementou dizendo: homem de pouca fé, por que temeste? Glória a Deus. E o Senhor está falando aqui no versículo 32: subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ou seja, o vento já estava muito forte quando eles não estavam com Jesus. Glória a Deus. Quando eles não estavam com o Senhor Jesus lá naquele barco, o vento estava movendo o barco. O vento e o mar estavam assolando naquele barco para que ele, como se viesse derrubar. Glória a Jesus. Mas quando Jesus chegou naquele momento, quando Jesus subiu naquele barco, o vento e o mar cessaram de mover o barco. E depois disso, os servos, as pessoas que estavam naquele barco, glorificaram o nome do Senhor e exaltaram o nome do Senhor Jesus. Quando paramos de pensar, isso aqui é um milagre de Jesus, mas não falando milagre de cura, como percebemos, mas fala de um milagre que nenhuma pessoa sequer naquele momento, naquele tempo, viu um ser andando sobre as águas. Ou seja, isso é um milagre que ninguém presenciou a não ser esses homens. Glória a Jesus. Ou seja, além disso, a fé deles também, como sempre, todo milagre que Jesus faz, todo milagre que Jesus fez nesta terra foi para acrescentar a fé das pessoas ao redor que viram. Glória a Deus. Ou seja, acrescentou mais ainda, como sempre, a fé de Pedro e os outros que estavam no barco. Glória a Deus. E este é sempre o que Jesus quer nos ensinar, em que nós não devemos ter medo das coisas que estão diante de nossos olhos, que não devemos ter medo das coisas que estão ao nosso redor para desviar o nosso olhar. Se Pedro tivesse somente confiado, se Pedro tivesse somente olhado para o Senhor Jesus, você acharia que Pedro iria afundar? Não, mas ele iria continuar de pé naquele mar, naquelas águas. Glória a Jesus, como Jesus fala na palavra dele. Se a gente crer, se a gente acreditar no nome do Senhor, a gente fará milagres maiores do que ele fez. Ou seja, Pedro, se ele tivesse com a fé, tivesse fé mesmo tão grande, ele conseguiria ficar de pé naquelas águas. Mas as coisas que estavam ao redor dele, tentando dar medo nele, conseguiram dar medo nele. Por isso que ele estava afundando, por isso que ele estava começando a submergir naquele momento. Mas aconteceu uma coisa, Jesus puxou ele para que ele não se afundasse. Glória a Deus. Ou seja, se a gente temer por um momento, a gente cair por um momento, o Senhor ele nos puxa para que a gente venha se levantar mais forte do que antes a gente estava. Glória a Jesus. Então é sempre isso que esta palavra quer nos ensinar. Que nós não devemos temer, mas somente acreditar e ter fé no Senhor Jesus. Que Ele, no momento certo, Ele irá operar o milagre. E Ele irá acalmar o vento e o mar que tenta derrubar o nosso barco, que tenta derrubar a nossa vida. Glória a Jesus. E então, foi esta palavra que Deus quis trazer no nosso coração, falando sobre Jesus andou sobre o mar e mostrou aos seus discípulos quem realmente era Ele. Glória a Jesus. Então, é neste momento aqui que eu já agradeço a minha oportunidade, amém? E a paz do Senhor.